Paz do Senhor, que todos estejam na graça de Deus, amém? Domingo abençoado para cada um, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, que o domingo de vocês sejam abençoados na presença de Deus. Hoje nós vamos entrar aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica, né? Nós estamos no livro de Mateus, é um livro com bastante capítulos, né? E se Deus quiser, nós vamos chegar até o fim e vamos terminar de fazer a leitura bíblica para nós darmos mais continuidade a fazer, né? Vídeos mais interativos, amém? Hoje nós vamos entrar no capítulo 8, que fala sobre Jesus cura um leproso. Fala sobre a cura, irmãos. A leitura de hoje é sobre cura. E que Deus possa levar cura a quem necessita de cura para uma enfermidade, para uma doença, para a mente, para o coração, que necessita de cura, irmãos, na vida, amém? No versículo 1 fala: E quando ele desceu no monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo sua mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Assim que a palavra quero, pronunciada, quero, não é você, eu vou querer, talvez, é quero. É uma positividade, irmãos, amém? Nós temos que crer que Deus é capaz de nos curar, nos limpar, nos purificar. Jesus lhes disse: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que determinou Moisés para lhe servir de testemunho. A cura do servo do capitão. E entrando Jesus em Cafarnaum, veio a ele um centurião, lhe rogando e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E respondendo o centurião, disse-lhe: Senhor, não sou digno do que entres debaixo do meu telhado. Somente diga uma palavra e o meu criado sarará. A palavra de Cristo era tudo o que era necessário e o soldado sabia disso. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. Ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse-lhe ao centurião: vai, como crestes, te seja feito. E naquele momento o meu criado sarou. A sogra de Pedro é curada. Entrando Jesus na casa de Pedro, ele viu a mãe da sua esposa, que jazia na cama com febre. E tocando ele em sua mão, logo a febre a deixou. E levantando-se ela, os serviu. Os demônios expulsos, muitos doentes curados. É chegada a tarde, trouxeram a ele muitos endemoniados. E com suas palavras expulsara deles os espíritos e curava todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E supostamente suportou o castigo pelo nosso pecado e nossas enfermidades, irmãos, amém? No versículo 18, as provas do discipulado. E Jesus, vendo uma grande multidão em torno de si, ordenou que passassem para o outro lado do lago.
E aproximando-se uma escriba, lhes disse: Mestre, te seguirei aonde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm seu covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. E o outro de seus discípulos lhes disse: Senhor, permita-me que primeiro sepulte meu Pai. Mas Jesus lhes disse: Segue-me e deixe os mortos sepultem e deixe que os mortos sepultem os mortos. Jesus acalma a tempestade, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar levantou-se um tão grande temporal, que o barco era coberto pelas ondas, mas ele, porém, estava dormindo. E chegando-lhe a ele, seus discípulos despertaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Só ele pode nos salvar, irmãos. E ele disse-lhes a razão do dilema deles: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu em uma grande calmaria. Homens de pouca fé ocorre 4 vezes. Cuidado. Medo, dúvida, raciocínio. E os homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E os endemoniados gadarenos, os endemoniados gadarenos. E quando chegou à outra margem da província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, possuídos, irmãos, por demônios, vindos dos sepulcros onde eles viviam. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E clamando, diziam: O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? E o longe deles estava uma manada de muitos suínos pastando, e os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permita-nos que entre naquelas manadas de porcos. E eles lhe disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram apressadamente, e chegaram à cidade, contaram tudo o que tinha acontecido com os endemoniados, e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, rogaram-lhe que saísse de seu território. Capítulo 9. Jesus cura um homem paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade, Cafarnaum. E eis que trouxeram-lhes um paralítico, deitado numa cama. E vendo Jesus a fé que eles demonstravam, disseram ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. E eis que alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. E conhecendo Jesus os pensamentos deles, disse: Por que pensais mal em seus vossos corações? A incredulidade, irmãos. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Então ele se levantou e foi para casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificaram a Deus, que dera dar o poder aos homens. O chamado de Mateus. E Jesus passou dali e viu um homem que estava sentado no poço da alfândega, o qual se chamava Mateus. Disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se imediatamente, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo sentaram-se junto com Jesus e os seus discípulos. E quando os fariseus viram isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Auto-injustiça, irmãos. Mas quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque
porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Então os discípulos de João se achegaram a ele, dizendo que por nós e os fariseus jejuarmos, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. E lhes disse Jesus: podem os filhos que estão nas bodas andar tristes enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém põe remendo no pano novo, em vestes velhas, porque tal remendo rompe as vestes, e faz-se maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, o vinho se derrama e se perde. Mas o vinho novo se põe em odres novos, porque assim juntos ambos se conservam. Amém? A nova aliança pode funcionar somente pela fé. Com os novos, não pela lei. Os milagres. 18. Falando eles essas coisas, eis que veio um chefe e o adorou, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem e põe-lhe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu junto com os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo sanguíneo, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se tão somente eu tocar a sua veste, serei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-o, disse-lhe: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E a mulher foi curada imediatamente. E chegando Jesus à casa do chefe, vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. E logo que o povo foi postos afora, Jesus entrou, e pegando-lhe pela mão, a menina se levantou, e espalhou-se essas notícias por toda aquela terra. Os cegos são curados. E partindo Jesus dali, seguiu os cegos que, clamando, diziam-te: misericórdia de nós, filho de Davi. E tendo chegado à casa, se aproximou dele os cegos. E Jesus disse-lhe: credes-vos que eu possa fazer isto? E disse-lhe ele: sim, Senhor. Então tocou os olhos, dizendo: segundo a vossa fé seja-vos feito. E os olhos deles foram abertos. E Jesus os advertiu rigorosamente, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. O homem mudo curado. E retirando-se eles, eis que trouxeram um homem mudo e demoniado. E expulsou o demônio. O mudo falou, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca foi visto algo semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão, porque andavam desgarradas e espalhadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: na verdade, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai-vos, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Irmãos, nesse versículo 8 e 9, nós vemos que Deus fez muitas curas. Ele fez muitos milagres. Mas em nenhum momento aqui na palavra diz que Jesus queria que todos soubessem. Pelo contrário, ele pedia que as pessoas fossem embora em silêncio e não falassem daquele milagre. Mas as pessoas ficavam tão maravilhadas, elas ficavam tão acreditadas naquele milagre que aconteceu na vida deles, que eles queriam espalhar a boa nova, eles queriam espalhar para todo mundo a cura, o milagre que aquele homem fazia. Porque para alguns, aqui apenas com uma palavra, Jesus curou o leproso, que foi quando ele falou: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar.
e apenas com uma palavra ele foi curado. A cura do servo do capitão em Cafarnaum era um centurion, e dizendo: Senhor, meu criado jaz casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse, eu irei e lhe darei saúde, mais uma cura, a cura do servo de um capitão. Aquele capitão foi até Jesus pedir para que o servo dele fosse curado. Ele curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava febril em cima de uma cama, super doente, e ali Deus simplesmente chegou, pegou na mão dela, ela foi curada. No mesmo momento ela se levantou e foi servir a Jesus, ao seu genro, à sua filha. Então, a cura de Jesus simplesmente foi instantânea. É um milagre que vem de gerações em gerações, irmãos. Quando os demônios foram expulsos e muitos doentes foram curados. Aquela prova, quando Deus tirou aqueles espíritos malignos naquelas almas e aqueles espíritos entraram nos corpos dos porcos que se jogaram montanha afora, penhasco afora. Então, o demônio ele vem para matar, roubar e destruir. O demônio vem para fazer o mal. Ele vem para ver as pessoas caírem. E se as pessoas não estiverem em Jesus e crer que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode purificar, ele vai continuar com os demônios, ele vai continuar com a doença, ele vai continuar com a enfermidade, irmãos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui na palavra é que nós temos que crer, nós temos que acreditar na cura. Nós temos que crer que esse Deus que nós servimos, eu sirvo, você serve, é Ele que vai nos curar. É Ele que vai nos dar a vitória. E tudo é no tempo dEle. E tudo é no querer dEle, não é no nosso, irmãos. Amém? Às vezes a gente fica sem entender porque nós perdemos um ente querido. É muito sofrimento, é choro, mas tudo tem seu tempo. Vocês não verem que às vezes nós perdemos alguém e ali a gente passa um tempo chorando, um tempo em depressão, depressivo, triste. Chega um tempo, Deus vai lá e não bota no coração da gente nova vida. Claro que a gente não vai esquecer que nós perdemos aquele ente querido, mas Deus dá o renovo a cada manhã. E quando nós temos uma perda dolorosa, Deus vem e cura. Deus tira a dor. Deus ameniza, irmãos. Então nós temos que acreditar que Deus é capaz de tudo. Quando Ele expulsou, quando Ele curou aqueles doentes, Ele pediu para que eles não espalhassem, né? Que fossem embora para suas casas, mas que não precisassem falar o acontecido. Mas a euforia, a alegria, a felicidade daquele povo por ter sido curado, por ter sido liberto. Irmãos, a gente vamos pensar em nós, que nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, Deus vem e traz a cura. Você acha que nós vamos querer ficar calado? Nós vamos querer testemunhar, nós vamos querer espalhar, nós vamos querer falar desse Deus grande que nós servimos. Vem o chamado de Mateus, quando Jesus passou e viu um homem que estava sentado e o chamou e disse-lhe: segue-me. O chamado para ser um dos 12 dele, irmãos, para ser servo do Senhor, para ser um dos seus discípulos. Aí vem o jejum, né? Deus fala sobre o jejum, Deus fala sobre os milagres, sobre quando os cegos foram curados, quando Deus perguntou se eles queriam ser curados. E se eles creram, se eles acreditavam naquela cura, Deus mandava a cura. Deus mandou que eles se aproximassem. E Jesus disse-lhes: credes que eu possa fazer isto? Eles disseram sim. Eles não tiveram dúvida que Deus poderia sim fazê-los enxergar. E eles voltaram a ver.
Os olhos deles foram abertos. E Jesus o advertiu rigorosamente, dizendo: olhais, que ninguém o saiba. Foi um advertimento. Ele quis advertir, irmãos, aqueles cegos, para que eles não precisassem comentar, falar, espalhar aquela cura. Com certeza aquilo ali ia dar muito o que falar. Aquelas pessoas que eram contra as curas, contra os milagres de Jesus, eles iam questionar. Mas não tem como, eles não conseguiam ficarem calados. Por quê? Tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. Eles simplesmente espalhou para o mundo ali, para aquela terra onde eles conviviam, que eles tinham sido curados por alguém. E esse alguém era Jesus, o Filho de Deus. O homem mudo que ele foi curado. Ele foi curado, tiraram dele toda a maldição, tudo que estava atrapalhando a vida dele. Então, o que acontece? Quais são as necessidades de Deus hoje, no mundo que nós vivemos? Nós precisamos, esse mundo precisa de trabalhadores. Irmãos, quando a gente fala trabalhadores, a gente não quer dizer trabalhar braçal, não. Entendeu? Ali, trabalhar, fazer. Mas são um mundo que está precisando de pessoas para serem discípulos da seara. Deus aqui fala na palavra. Então disse aos discípulos, na verdade, a seara é realmente grande. O que é a seara, irmãos? A necessidade de vidas salvas, as necessidades das almas serem salvas. Era grande compaixão e simpatia, uma liderança espiritual. Precisava de pregadores da justiça, pessoas que pudessem levar a palavra de Deus, pessoas que pudessem pregar a palavra de Deus, o que realmente as pessoas necessitam ouvir. Quando fala que a seara é grande, quer dizer que realmente as almas hoje necessitam serem salvas. Quantas pessoas necessitam da cura? Quantas pessoas necessitam enxergar, abrir os olhos para a palavra de Deus, abrir os olhos para os milagres de Deus? Então, o que é rogar? Interceder. Cristo é o Senhor. A colheita de almas é dele e tem que ser colhida à sua maneira. Nós fazemos nossa parte de levar a palavra de Deus. Cabe o Espírito Santo entrar no coração daquelas pessoas que nós estamos tentando salvar. Se eles abrirem o coração, o Espírito Santo entra. Mas se eles continuarem com o coração fechado, não tem como o Espírito Santo invadir, irmãos. Então nós temos que aprender a interceder por vidas, interceder por almas, interceder por aquelas pessoas que necessitam da paz de Deus. E a paz de Deus é essa, meus irmãos e irmãs. É a salvação, é a cura, é a libertação, é o renovo. Eu necessito disso todos os dias. E vocês? Comente aí nos comentários. Vocês necessitam da paz de Deus, vocês necessitam da cura, do renovo, da transformação. Então interceda, não só por vocês, mas pelo próximo. Que é isso que Deus quer. Deus quer que essa seara cresça. Que eu mande para um, você manda para outro, o outro manda para outro. E assim, sucessivamente, a palavra de Deus vai viajando de mente em mente, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Vamos usar as redes sociais para levar a palavra de Deus. Vamos usar as redes sociais para falar de Deus. Para que as pessoas possam ter o conhecimento de quem é nosso Deus. Do que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Amém? Que vocês tenham um domingo super abençoado, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E guarde todos os dias a família. E que Ele possa levar provisão para o que vocês necessitam. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.